Ok, pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos a mais esse encontro. Meu nome é Maurício Silva, sou professor da PUC São Paulo e hoje eu estou fazendo aqui o papel da professora Beth Cardoso. Ela teve um compromisso, não pôde comparecer, pediu que eu a substituísse, então eu estou aqui com muito prazer participando desse encontro com vocês e recebendo a pesquisadora Isabel Coelho, que vocês já conhecem, não é? Esse é o segundo encontro. Então, nós hoje vamos dar continuidade a essa apresentação, a essa aula, a esse curso que a professora e pesquisadora Isabel Coelho está nos oferecendo aqui. Então, eu queria dar as boas-vindas em nome do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC São Paulo. Esse, Obrigada. como eu disse, é o segundo encontro do curso intitulado Representações do Feminino na Literatura Infantil, ministrado pela Isabel. E eu espero que vocês tenham uma noite prazerosa, que aproveitem o que ela tem para nos passar. Nós vamos escutá-la com muito prazer. Queria agradecer mais uma vez a Isabel, a presença, e agradecer também a presença de todos que estão aqui conosco na sala. Aqueles que quiserem fazer perguntas, podem registrá-la no nosso chat, e aí, ao final da apresentação, eventualmente até durante a apresentação, já combinei com a Isabel, alguma questão mais pontual ela pode ser levantada durante a apresentação, mas, de forma geral, no final da apresentação, nós resgatamos as perguntas e passamos para a nossa convidada. Então, boa noite a todos, bem-vindos, aproveitem, e a palavra é sua, Isabel. Obrigada, professor Maurício. Agradeço também igualmente, mais uma vez, essa oportunidade. É muito gostoso e é uma honra poder passar um pouquinho aí dessa pesquisa, né, que eu estou começando a fazer em relação ao feminino na literatura infantil e juvenil. E esse espaço aqui é muito nobre, então eu me sinto bastante honrada. Também agradeço mais uma vez a presença de todos e todas, né? Temos aqui um quórum bastante numeroso. Fico também bastante agradecida aí por vocês tirarem um tempinho aí do dia de vocês para a gente poder conversar. Aí queria reforçar um pouquinho essa ideia da conversa. Fiquem à vontade para usar o chat, como o professor Maurício já falou. É gostoso a gente trocar informação, né? A aula da terça-feira foi ou a conversa, né, da terça-feira foi muito prazerosa nesse sentido. A gente conseguiu dialogar bastante. E a gente passou um pouquinho do tempo, então hoje vamos tentar cravar no nosso tempo, mas eu queria deixar em aberto também para quem ficou com alguma questão da aula passada, do encontro passado, se quiser colocar no chat. A gente está aqui num contínuo, né? Então, hoje é uma sequência da fala da terça-feira e a gente pode retomar alguns aspectos. Relembrando, então, só algumas questões chaves, né, que foram até levantadas até no final, né, quando eu fiz esse recorte, eu pensei majoritariamente, então, da gente conversar sobre personagens meninas, né, meninas adolescentes da literatura infantil e juvenil, e entender como que esse feminino aparece na representação literária, né? E o procedimento que eu tenho usado nesse tipo de leitura é o texto como base, né? Então, por hora, como também a pesquisa tá no começo, mas como a gente vai trazendo a nossa leitura, a metodologia, geralmente, que eu uso é mergulhar de vertical no texto, né, e trazer tudo que o texto aponta para a gente, né, cada leitor tem aí um radar, então vai pensar, né, o que mais chama atenção,
para depois partir para um estudo mais teórico, etc. e tal. E na terça-feira a gente chegou em lugares bastante interessantes, né? Então, quando a gente falou de Alice no final da nossa conversa, a gente estabeleceu que a Alice tem uma representação, quer dizer, o feminino da Alice, da personagem Alice em Alice no País das Maravilhas, é um feminino histérico. A professora Beth, inclusive, né, que deu fez essa definição bastante interessante, né, de um lugar que bebe um pouco na psicanálise freudiano, né, e a gente também traçou um pouco a representação do feminino da Wendy em Peter e Wendy, mostrando como aquela personagem, ela segue um padrão, né, do que se espera de uma mulher, né, quer dizer, na infância, ela reproduz o comportamento adulto do que se espera de uma mulher mãe, dona de casa, né, dentro do que dona de casa significa para uma sociedade inglesa do começo do século XX, né, a gente está falando de 1904, que é a primeira vez que surge a peça, e 1911, que é a primeira vez que surge o romance, né. Alice é de 860, né, da década de 860. Então, a gente estabeleceu essas representações a partir dos trechos que a gente leu, né. E aí, hoje, majoritariamente, eu gostaria de falar sobre o Jardim Secreto, que é a continuação, então, desse momento que a gente chama de período vitoriano, período da Era do Ouro, né, da literatura infantil, que, enfim, está dentro do período vitoriano, mas é o período da Era de Ouro da literatura infantil, repetindo mais uma vez esse dado, né, que é de 1850 a 1914, que é o Jardim Secreto, e aí eu gostaria de fazer um salto gigantesco, que é para falar da Bolsa Amarela, a gente trazer um pouco a literatura brasileira para a nossa conversa, que é bastante peculiar também, né, no sentido de que a literatura brasileira infantil, a gente consegue separar em alguns períodos no século XX, mas é ainda uma literatura no século XX que está amadurecendo, né? Então, são períodos mais curtos, vamos assim dizer, né? Que tem, enfim, características que às vezes duram décadas, né? Enquanto quando a gente olha para a literatura inglesa, infanto-juvenil desse período, a gente encontra às vezes um período que dura 4 décadas, 5 décadas, enfim. Mas isso tudo acho que tem também a ver com a questão do século XX ter uma periodicidade mais curta mesmo, as décadas representam, às vezes, períodos mais longos de séculos anteriores, né? Faz parte da característica desse século. Então, para fechar esse momento Era de Ouro da literatura, né, com o Jardim Secreto, eu não sei aqui quem de vocês está familiarizado com esse texto, porque ele, de fato, não é um texto, assim, tão conhecido aqui no Brasil, ou com a mesma popularidade de Alice e Peter Pan, ainda que seja um livro muito lido, né, pelos adolescentes, né, pelas crianças, enfim, na Inglaterra. Então, ele acaba tendo um protagonismo bastante grande na história da literatura inglesa, e para a gente chegou por meio de algumas traduções. A que eu recomendo é da tradução da Ana Maria Machado, da Salamandra, que é esse daqui, Jardim Secreto, né? E para quem quiser também achar curioso, tem um filme na Netflix que é bastante fiel ao livro, eu achei até interessante a abordagem, enfim, né? É relativamente fiel
ao livro, já tem gente comentando que gostou do filme, e eu achei que, de fato, o filme conseguiu pensar os trechos mais importantes do livro para ser representados ali. Então, fica essa dica, esse convite para quem não conhece o livro. E como, enfim, o livro talvez não seja tão conhecido da maioria, eu vou fazer uma coisa que eu geralmente evito fazer, que é fazer um resumo da história, né? Mas só para a gente tentar se situar, senão a gente fica muito perdido e aí eu vou falando de detalhes, micro detalhes, e esses detalhes vão se perdendo porque a gente não sabe muito o contexto do todo. O Jardim Secreto, então, é a história, bem resumidamente, tá, gente? Por favor. Da Mary, que é uma menina inglesa que cresce na Índia, né? Que é uma colônia, né? Inglesa. E então ela vem de uma família rica e ela cresce então, né? É, na Índia, e o livro começa, é super importante isso, com um evento na Índia que tem um surto de cólera, e ela mora numa casa muito grande, ela mora tem vários, né, vários assistentes à casa, além dos pais, ela é uma menina que fica muito com o que a gente chamaria de babá, que o livro chama de aia, a Ana Maria Machado traduziu para Aya, a acompanhante dela. Então, existe uma descrição, né, de que a menina fica bastante tempo com a Aya e não com os pais, mas logo no começo, esse surto de cólera, ela perde os pais e grande parte do staff da casa dela, também falece, e ela é deportada, então, né, ou trazida de volta para a Inglaterra para morar na casa de um tio, que é um tio distante, que ela não conhece, e numa casa estritamente inglesa, né, britânica, muito diferente, né, da cultura que ela estava acostumada a viver, e ela ali tem, então, um choque de realidade, né, um clash de culturas, da maneira como ela era educada. E aí o que acontece é que existe um jardim nessa casa, uma casa bastante grande, uma propriedade grande daquelas, enfim, que a gente conhece de filmes, e nesse jardim tem um pedaço desse jardim que tem uma porta, ele é trancado, e ela consegue, no final das contas, ter acesso a esse jardim, e esse jardim acaba, enfim, sendo o refúgio dela, para ela pensar nas suas questões, né? Então, esse é eu resumi o resumido do resumido, né? Só para vocês entenderem mais ou menos o que se passa. Claro que existem outros personagens, né? Que vão compor aí essa narrativa, em especial um, o primo dela, né, que é um menino que tem uma certa deficiência, ele acaba ficando na cama muito tempo, e ela acaba descobrindo esse menino, né, ao longo aí da narrativa, enfim, então, e ela leva esse menino para o jardim. O importante do plot é que o jardim acaba sendo um refúgio para os personagens abandonados, vamos assim dizer, né, essa aqui é a questão. E aí, já de início, então, eu queria retomar um conceito que a gente viu na semana passada, quando a gente fala desses refúgios, né? Porque a gente comentou um pouco que existe o País das Maravilhas, a gente comentou um pouco da Terra do Nunca, e agora a gente está falando do Jardim Secreto. Então, fazendo um parênteses aqui, existe um olhar para esses livros também, que é bastante interessante, que a gente pode interpretar esses lugares como personagens, inclusive, né? Existem pesquisas bastante interessantes que já trazem esse olhar da importância que esses lugares têm para o desenvolvimento da narrativa, e eles acabam sendo tão centrais que a gente poderia considerá-los como personagens
na medida que eles também modificam o plot, que eles modificam essa narrativa, né? Bom, a Terra do Nunca é um lugar vivo, né, pulsante. Quando o Peter sai da Terra do Nunca, a Terra do Nunca dorme, né? Então tem toda uma descrição orgânica da Terra do Nunca que traz essa ideia, né, de personagem vivo. E o Jardim Secreto também, né, um jardim, né, que é coisa mais orgânica do que um jardim, um jardim trancado, onde ninguém entra, né, ninguém mexe, então todas as plantas que estão lá crescem sozinhas, e, enfim, é super fértil, tem plantas maravilhosas, etc e tal, e essa menina vai descobrindo tudo isso. Tudo isso, enfim, um grande parênteses só para a gente lembrar desse significado, desse refúgio que acaba sendo bastante comum nessa era de ouro da literatura infantil, porque representa uma separação entre o mundo dos adultos e o mundo das crianças, vamos assim dizer. Então, esses refúgios, eles de alguma maneira servem para que os personagens, né, servem como estratégia narrativa para que esses personagens escapem do mundo dos adultos, do que eu estava chamando também de mundo objetivo, e consigam estar num lugar onde eles têm autonomia, onde eles escolhem as suas próprias vivências, experiências, onde eles fazem as suas próprias regras, né, e do seu convívio social. Então, essa é um pouco a importância do Jardim Secreto, que vai ser muito rico para a gente lembrar quando a gente for falar de Mary, porque também a Mary, ela é uma personagem bastante peculiar, é que ela é uma heroína pouco simpática, vamos assim dizer, né? É difícil da gente gostar da Mary logo no começo, né? Ela é descrita, então agora a gente começa a entrar um pouco no texto. Então vamos voltar de novo, né, para as nossas evidências, né? Então logo no comecinho do livro, né, a gente tem ali a descrição, né? Então a gente está partindo aqui da descrição do texto para a gente chegar, então, nas nossas conclusões, né? A Mary, então, ela foi uma criança, né? Isso está logo no primeiro capítulo, que foi criada pela aia, ou pelas aias que tinham na casa. E, em relação a isso, ela era bastante mimada, né? Então, quando ela era bastante mimada e bastante arrogante, né? Vamos assim dizer, né? Então, assim, quando ela sai da casa dela e volta para a Inglaterra, a expectativa dela, né, é de encontrar pessoas, e aqui eu estou citando o texto, que a deixasse fazer tudo o que queria, como a aia e os outros empregados nativos sempre tinham feito. Bom, aqui eu acho que vale a pena a gente também fazer uma pausa, né? E para quem, acho que talvez essa questão, o filme não é tão fiel ao livro, talvez por questões políticas óbvias, né? Que esse livro, assim como uma série de outros livros de aventura desse período, né, em inglês e tal, sofrem um revisionismo histórico, né? E aqui nesse livro tem uma forte presença da interpretação do que foi o período colonial inglês em cima da Índia. Então, é muito comum no livro, né, tem partes e partes onde é descrito a questão da servidão, né, dos indianos em relação aos ingleses, e é colocado no livro de um ponto de vista crítico. Então, acho que isso é importante dizer, né, que diferentemente de outros livros da época do ouro que
principalmente os livros de aventura de navegação, que fazem, né, de piratas, né, tipo, mesmo o Ilha do Tesouro, se a gente for ver, tem uma série de, ah, é, assim, de descrições, né, ou colocam a questão da aventura, de desbravar um mundo exótico e tal, isso maqueia um pouco o que de fato foi esse período colonialista, né, que bastante horrível, de escravidão, né, enfim, de opressão e tal, e a literatura acaba colocando isso numa outra chave de interpretação, né, então é importante sempre quando a gente for pegar um livro desse período, a gente ter é, essa consciência, né, de que alguns livros estão passando por esse revisionismo histórico. E para preparar essa aula, que eu até, enfim, né, revisitei o livro, fui ler novamente, e acho que a última vez que eu tinha lido tinha sido o ano passado, então ainda não estava 100% fresco o texto na minha cabeça, e eu acabei ficando até espantada com a maneira tão vívida que isso aparece no texto, né? Então, tem momentos assim que beira de fato o racismo. E eu separei alguns trechos para a gente ler, que são bastante fortes, só que uma justificativa, vamos assim dizer, né, que é para mostrar como a Mary foi criada desse jeito e como as próprias cuidadoras dela na Inglaterra mostram para ela que esse pensamento é um absurdo, né? Então, acho que tem esse pano de fundo que vai surgir aqui, porque faz parte da descrição do feminino no livro, e eu acho que é importante colocar essa nota. E aqui a gente já está trazendo uma primeira característica, né? Uma primeira questão, assim, né? Que é as meninas, né? Elas conviviam com as babás, né? E somente com as suas cuidadoras e tinham pouca ou quase nenhuma instrução. Então, elas não estudavam como os meninos, elas não tinham atividades como os meninos, né? Então, aqui existe essa descrição do dia a dia da criança, né, da menina, que era basicamente se vestir, comer e brincar de boneca, né? Então, enfim, tem essa primeira característica que a gente levanta como a representação do feminino na infância. Então, logo no começo, né, o texto faz questão de mostrar como a Mary era uma menina bem mal educada, como ela era preconceituosa, como ela era mal agradecida, né, então tem um momento aqui que tem um pastor inglês que se oferece para ficar com ela ainda na Índia, antes dela voltar para a Inglaterra, e aí ela fala, bom, ele não vai querer ficar comigo porque ele tem 5 filhos, a casa dele é pobre, eu não vou ficar na casa de um pobre, né? Então, existe toda uma descrição que vai dando esse tom, né, da Mary ser uma personagem pouco querida, né? Ao mesmo tempo, existe essa descrição também do comportamento da família de abandono da criança, né? De não incluir a criança na rotina da família, né? E aí, uma vez que ela já está na Inglaterra e sob aí os cuidados, né, o que eu estou chamando das cuidadoras, o que são as cuidadoras, né? Tem a pessoa mais próxima dela, que seria uma espécie de babá, que é a pessoa que de fato vai acompanhá-la no dia a dia, e tem a governanta da casa e as outras pessoas que trabalham na casa, né? A maioria delas mulheres, né? O comentário geral, né, uma delas, né, que fala assim, coitada, é uma criança tão feiosa e a mãe era tão linda. E era também muito educada, sempre gentil e com bons modos. Mas a Mary é a criança mais emburrada e de maus modos que eu já vi. Os meninos a chamam de Mary Mary cara feia.
Eu já disse que não quero, mas não posso deixar de achar que eles têm razão. Eu acho que frases como essa, né, que vão percorrendo pelo menos o começo do livro, né, mostram qual é a expectativa que existe em relação ao comportamento das meninas, né? Então, primeiro, ela tem que ser bonita. A primeira coisa que falam sobre a Mary é que ela é uma menina feia. E coitada, não é que nem a mãe, deu azar de não ser que nem a mãe, porque a mãe era bonita, né? Então, é um atributo, né, que em absoluto não tem nada a ver com a personalidade, com a inteligência, né, com o potencial do indivíduo, enfim, tem a ver aí com uma percepção bastante rasa, né, do que significa, de fato, ser um indivíduo e tal. E, então, ela é feia, né, então ela não tem um atributo da beleza, e assim como, quer dizer, né, diferentemente da mãe, ela é mal educada, né, e então espera-se que as meninas sejam bem educadas, sempre gentil e com bons modos, né? Então, esses bons modos também têm muito a ver com a educação vitoriana que a gente falou no encontro passado, né? Do que se espera desse comportamento, não apenas de um comportamento social, né? Enfim, não, que não é aquilo que a gente aprende somente dentro da nossa casa, mas também da relação com os outros, né? Então, tudo isso já era uma expectativa, né, que se colocava em cima dessa criança, né? E aí, enfim, tem aí toda essa comparação dela com a mãe, né? Mas aí o texto vai trazendo também, e aqui é importante dizer que nesse caso, aliás, os dois exemplos do nosso encontro de hoje são livros escritos por autoras mulheres, né? Então a gente falou no encontro passado de livros escritos por homens, e aqui a gente está falando de livros escritos por mulheres. E aí, só que o livro começa a problematizar um pouco essa questão do mau humor, né, e do mau comportamento e tal, a fazer uma relação disso com o abandono. Então, tem um momento do livro, né, logo no comecinho também, que fala assim, desde que ela começar a viver em casa dos outros e sem a Aya era a fiel escudeira dela, né, começar a se sentir sozinha e a pensar umas coisas esquisitas que nunca lhe tinham passado pela cabeça. Ficava imaginando, por exemplo, por que seria que ela sempre parecera não ser de ninguém, mesmo quando o pai e a mãe eram vivos. Outras crianças pareciam ser dos pais e das mães, mas parecia que ela nunca tinha sido a menininha de ninguém. Quer dizer, ela tinha empregados, comida e roupas, mas ninguém ligava para ela. Ela não sabia que isso acontecia porque era antipática, porque é claro que não sabia que era antipática. Muitas vezes achava que os outros eram, mas não sabia que ela era, né? Esse trecho, né, ele traz essa informação bastante forte, assim, de culpabilizar, né? Então, assim, ninguém quer ficar perto da Mary porque ela é emburrada e antipática. Ao mesmo tempo, ela é emburrada e antipática porque ninguém quer ficar perto dela, né? Então tem um ciclo vicioso aí, né? Que é um julgamento que se faz da personagem, né? E aqui a gente está falando, quem faz essa descrição é o narrador, que é um narrador, enfim, onisciente aí, que desvenda para a gente o pensamento, né, das outras personagens, né. Então, e claro que existe também, pensando que é um livro que foi escrito, né, para esse público, e sempre com um tom também, né, de trazer algum tipo de formação, algum tipo de informação mais, deixa eu tentar achar a palavra correta, que influencia de alguma maneira, né, a formação
cidadã, enfim, pessoa, de achar que não é suficiente, então, ter comida, ter roupa, que né, a maneira como a gente trata as pessoas, como a gente é recebido nos lugares, como, enfim, como a gente recebe também os outros, isso também influencia a nossa educação. Então, a Mary começa a ser descrita no livro dessa maneira. Bom, aí tem esse trecho aqui super complicado, que traz essa relação, enfim, né, da colônia, e eu queria ler para vocês, já fazendo aqui 1000 parênteses, né, então, enfim, o que que ela... Bom, eu vou ler o trecho daí, depois a gente comenta melhor, né? Os criados nativos que ela conhecera na Índia não eram assim. Eram gentis e servis e não se metiam a falar com os patrões como se fossem iguais a eles. Viviam se curvando e chamavam os senhores de protetores dos pobres e coisas assim. Davam ordens aos criados indianos, não se pedia que fizessem nada. Não se dizia por favor nem obrigado a eles. E quando Mary se zangava, sempre batia na cara da aia. Ficou pensando no que aquela moça faria se levasse um tapa no rosto. Era rosada, alegre, de cara redonda, mas tinha um jeito decidido que fez Mary pensar que ela era bem capaz de dar outro tapa de volta. Então, é super complicado esse trecho, né? E ele passa por esse revisionismo histórico, que mostra como na Índia os ingleses podem tratar os indianos como eles bem quiserem, mas na Inglaterra eles têm que se comportar, né? Então, esse é um trecho bastante fundamental que coloca, né, essa narrativa também em alerta, né, para mostrar como existe um abuso, né, da colônia em cima, né, do colonizado. Ainda que aqui também tenha esse ponto, né, de mostrar como a Mary, ela está sendo posta, né, numa situação onde ela tem que respeitar o outro, né, onde ela tem que, se ela não aprendeu a ter respeito pelos outros, então agora ela vai começar a ter respeito. E é assim, o livro inteiro, ela vai, né, uma parte do livro ela vai aprendendo que ela precisa, de fato, mudar a postura dela, né? Mas é um ponto, né, que a gente precisa fixar com bastante atenção para colocar o livro nesse lugar de revisionismo histórico, né? Então, enfim, partindo, né, desse lugar, né, em que a Mary agora começa a ser tratada de uma maneira diferente, existem momentos no livro em que ela passa, por exemplo, a se vestir sozinha, que era uma coisa que ela não fazia, em que ela passa a ter que fazer as refeições dela também sozinha, né, então ela começa a criar uma rotina diferente, onde ela é forçada a ser protagonista da própria vida, né? Então, o que a gente está vendo aqui, né, claro que esses personagens, assim como nos outros livros que a gente também visitou na semana passada, eles têm um intuito que o personagem, de fato, percorre uma trajetória, uma jornada, e acontece uma transformação com esse personagem, né? Então, existe um problema inicial, esse problema é dado, e aí aparecem algumas circunstâncias onde esse personagem é forçado a revisitar comportamentos, a revisitar suas próprias convicções, e ele vai se modificando a partir da experiência que ele vai vivendo. Então, aqui, logo no começo do livro, a Mary está vivendo essa experiência diferente de estar sozinha, de se sentir abandonada, mas ela, ao mesmo tempo, é forçada a tomar as rédeas da própria vida e a ser protagonista da sua própria vida. Então, tem aqui, né, o que a gente está falando, né, qual é, então, a representação do feminino nessa personagem até esse ponto do livro, né? De novo, assim, né, trazendo essa ideia de que as meninas, né, elas quase não tinham papel
definido, né? Elas tinham que viver, acordar, trocar de roupa, comer, não tinha exatamente uma rotina de instrução, mas o que se esperava delas é que elas fossem, ao menos, bem educadas, né? E bonitas, né? No fim das contas aí, né? Que foi a primeira característica dela, né? Bom, aí tem uma série de exemplos aqui de boa maneira, né? Isabel, Oi, por favor. em relação a esse trecho anterior que você falou, que você considera acertadamente problemático, né, em relação a esse choque de comportamento entre colonizador e entre iguais, né? Uhum, Eu fiquei pensando assim, que também a exposição e menção dessa carga colonial nefasta, ela não seria como que problemática no sentido de endossar esse comportamento ou tal, mas de evidenciar que há uma diferença e propor um julgamento crítico para o leitor no sentido, você acha que isso está certo? Julgue você mesmo, sabe? Então, eu encarei mais não do ponto de vista uhum, didático de estar me ensinando como eu devo tratar indianos e como eu devo tratar cidadãos ingleses, mas mais no uhum, sentido de, você acha isso certo? E aí eu uhum, lembrei do Coração das Trevas, do Joseph Conrad, né? Que uhum, é aquela descrição, mas sem aquele julgamento embutido, mas que deixa para o leitor aquele senso crítico, tipo, se isso aqui não é o Coração das Trevas, e se Londres e Bruxelas também não é, né, por fazer o que uhum. fazem com um verniz, né, civilizatório, então, por mais problemático que seja, eu acho também que se eventualmente mascarasse e falasse assim, como eles são cordiais com os colonizados, com os indianos, no caso, seria, seria ruim também, né? Seria pernicioso de alguma forma. Tiaia, né? Eu super concordo com você. Eu acho que tem esse ponto no livro também, né? Eu acho que, não vou dizer que, assim, não é um equilíbrio, né, das duas questões, mas eu acho que no livro, como existe essa mudança da Mary, como ela é colocada à prova, né, para de fato tratar bem as pessoas, independentemente da sua classe social ou da sua origem, eu concordo que existe uma certa é, sei lá, Proposição, provocação. benevolência, provocação é uma ótima palavra para dizer isso, né? Que falou assim, olha, isso é algo que acontece, mas isso é errado, né? O que eu sempre gosto, né, de levar em consideração, e eu acho que a sua comparação com Conrad foi perfeita, é que como é uma característica de alguns livros desse período, tratar o colonizado de uma maneira como se fosse o exótico, como se fosse o conquistado, como se, né, como é uma vitória. Denegrindo de alguma forma. Isso. Aí é importante a gente Sim. ter consciência de que precisa haver um revisionismo no nosso olhar Porque de entra hoje. naquela questão de o que é o Oriente, né? Oriente depende de onde você está falando, que o Eduardo Said fala muito, né? Uhum, Dessa coisa, esse orientalismo. Mas se eu sim, sou desse que você chama Oriente, Oriente para mim é vocês, não é? né? É uma questão Então, da eu perspectiva. compreendo isso, que diante de uma massa praticamente homogênea com um discurso, é muito Uhum, difícil você situar essa criticidade em relação ao colonialismo, né? Com é, mais pungência. justamente, isso mesmo. Super obrigada aí pela observação. Bom, o livro avança, eu acho que não vale a pena aqui a gente entrar nos detalhes dos detalhes, né? Porque, enfim, tem bastante coisa que vai acontecendo, a transformação começa a acontecer quando ela descobre o jardim e daí ela percebe esse lugar de refúgio, e nesse jardim ela encontra um jardineiro
que mantém minimamente ali o jardim, né, aparando uma ou outra planta, enfim, mas é um lugar bastante orgânico que vive autonomamente, mas ela começa a se interessar pela jardinagem, né? Então tem um momento que ela fala, que o texto fala assim: Mary trabalhou no jardim até a hora do almoço. Na verdade, até se atrasou, e quando vestiu o casaco e o chapéu e pegou a corda, nem podia acreditar que tinha ficado 2 ou 3 horas trabalhando. Então, aqui começa uma modificação, e aqui eu acho que a gente precisa mergulhar um pouquinho também, né, no que é esse... Por que que isso é tão importante? Por que que isso é um ponto importante no livro? Enfim, quem está um pouco mais próximo da cultura britânica, enfim, inglesa, etc., sabe que, assim, os jardins para o inglês são muito importantes, né? Existe uma questão cultural do cultivo dos jardins, né? Da manutenção dos jardins, e é super difícil, porque é um clima bastante difícil de plantar, e as estações são muito curtas, né? Tendo o inverno como ou o que a gente chama de inverno, né? Que eles conseguem definir as classes, mas para a gente é sempre tudo frio. Mas é super difícil de plantar, então tem que ter uma dedicação bastante grande, né? Porque não são todas as plantas que perduram o ano inteiro, então você tem que fazer uma rotatividade, tal, tal, tal. Não é à toa, por exemplo, que o Peter Pan surge nos Kensington Gardens, né? Os Jardins de Kensington, que é um parque bastante importante em Londres e tal, super cultivado, tal, tal, tal. Então, o fato da descrição da Mary, que era essa menina emburrada, racista, que trabalha numa atividade onde você suja a mão, onde você tem que se abaixar, onde você tem que tirar a sua roupa, isso tem um significado, né? Então, é importante quando a gente lê esse tipo de cena, né, que aqui está descrito de uma maneira, né, bastante direta, né? Então, Mary trabalhou no jardim até a hora do almoço, foi lá, pegou o chapéu, o casaco, não sei o que, não, mas todo o que está embutido nessa informação, né, que para a gente talvez seja um pouco distante, porque não faz parte da nossa cultura, mas a informação embutida ali, ela é super importante, ela é muito significativa, né? Então, aqui começa essa transformação da Mary, começar a criar um outro tipo de vida para ela mesma, né? Ou seja, começar a ser útil, começar a achar uma utilidade para continuar vivendo, para continuar sendo aí, né, crescendo, enfim. E aí, né, então começa de fato a ter essa mudança, né, tanto que aí a gente chega num capítulo mais avançado, que fala: durante mais de uma semana o sol brilhou no jardim secreto, né, e aqui é um dos primeiros momentos que aparecem essa ideia do jardim secreto, como Mary o chamava quando pensava nele. Gostava do nome, gostava mais ainda de sentir que quando fechava dentro daquelas velhas paredes, ninguém sabia onde ela estava. Então, aqui esse trecho reforça um pouco esse lugar do escapismo, né? Agora, o narrador, ele vai continuar descrevendo a Mary, né, mas adicionando aqui uma camada nova, que é esse aprendizado que ela teve, essa mudança que ela começa a ter a partir do contato com o jardim, né? Então, ele fala assim, né, ele ou ela, o narrador, aqui eu vou fazer um parênteses meio assim, quando o livro é escrito por uma mulher, a voz do narrador, para mim, sempre é feminina. E quando o livro é um autor masculino, a voz do narrador, para mim, é sempre masculina. A não ser que a própria narrativa traga uma evidência de quem seja o narrador, mas essa descrição fica na minha cabeça. Enfim, então a narradora ou o narrador aqui, né, que fala: Mary era uma pessoazinha estranha, muito determinada. Agora que tinha uma coisa interessante que a atraía, ficava inteiramente distraída e absorta nela.
Trabalhava, cavava, arrancava mato sem parar, cada vez mais satisfeita com o trabalho, em vez de ficar se sentindo cansada. Era uma espécie de brincadeira fascinante. Encontrou muito mais daqueles brotos do que jamais pensava, verde, clarinhos e tal. E aí começa, então, a descrever a atividade de fato, né, que ela faz no jardim, de colher e tal, tal, tal. Então, aqui já tem uma mudança significativa, né, nessa nova atividade, o que faz com que ela, no fim das contas, e aí o livro começa a caminhar para o final, modifique a sua ideia, a sua perspectiva de vida, né, a sua ideia do que é viver, do que é estar ali e tal, né. Então, ela faz assim, ó. A menina Mary sempre achou que, por mais tempo que vivesse, nunca, em toda a vida, ia se esquecer daquela primeira manhã em que seu jardim começou a crescer. E claro que, para ela, era como se tivesse começado a crescer naquela manhã. Então, é bastante significativo isso, né? Quer dizer, o livro, ele é inteiro metafórico, né? Dela estar dentro de um jardim e dela... né, uma menina sem propósito de vida, abandonada, que tem, de alguma maneira, né, que tem um comportamento explosivo, muito por conta desse abandono e né, dessa vida sem perspectiva, né, que não tem família, não tem referências, e encontra uma atividade onde ela precisa criar a vida, ela precisa doar o seu tempo, doar a sua atividade, né, com o seu próprio suor, com a sua própria vontade, criar a vida, né, e aí ela, a partir disso, acaba achando o próprio sentido também para a sua própria vida. Então, nesse sentido, eu acho que é um livro bonito, porque traz um pouco essa questão do reencontro com a sua própria, ou a descoberta de uma identidade, né, que acho que para ela ainda não tinha sido proporcionada experiências onde ela pudesse estar consigo mesma, e a partir dessas experiências modificadoras, ela achar um caminho para a sua, enfim, para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, que no fim das contas também esses livros, a trajetória desses personagens é justamente proporcionar, enfim, essa ideia de mudança, essa ideia de transformação, essa ideia de amadurecimento, né? E, bom, esse era o Jardim Secreto, enfim, eu acho que daí a gente finaliza um pouco assim, então, né, qual é a representação feminina nesse livro, né, então acho que tem muito de uma questão de transformação, e de não se convencer que uma vida sem propósito, que é uma vida de aparências, né, que precisa ser só bonita e bem educada, basta para ser uma menina e uma mulher, né? Essa é a interpretação que eu faço nesse livro. Vou fazer uma pausa aqui para entender se alguém tem alguma pergunta, eu não estou aqui acompanhando o chat, mas eu vi que tá rolando algumas coisas. O professor Maurício, não sei se você conseguiu pescar alguma coisa aí, se alguém quer comentar. Em termos de pergunta, Isabel, ainda não. Tá bom. Mas, certamente, até o final, nós vamos ter aí as manifestações. Apareceu uma aqui agora. Posso Apareceu fazer uma. para você? Sim, por favor. É assim, quem está perguntando é a Camila. Se você tem algum livro ou autor para indicar sobre esses estudos que falem sobre os lugares da narrativa como personagens, Ai, eu tenho. como comentou no começo da aula. Ai, pior que eu tenho. Bom, vou pegar um aqui. Peraí.
Bom, esse aqui é, assim, se eu pudesse, sabe assim, a casa tá pegando fogo, o que que você pega, né? Esse aqui é um que eu levaria, que se chama Secret Gardens, né? Então, se chama Secret Gardens, A Era do Ouro da Literatura Infantil, de Alice no País das Maravilhas a Winnie the Pooh, que a gente agora não chama mais de Winnie the Pooh, né? Chama Ursinho Pooh, se não me engano. Fizeram uma... Antes era puff, né? Agora é Pooh. Então, exatamente ao contrário. A gente tinha uma versão brasileira e agora não tem mais o Herbert Richards, né? Não tem mais o Versão nosso marshmallow. fecha, exatamente. Não existe mais, a gente tem que falar. Então, esse aqui, que é do Humphrey Carpenter, eu posso passar aqui no chat para vocês daqui a pouco. É um livro que, enfim, discute bastante essa questão do lugar. Para quem quiser também procurar com palavras-chave, né, em inglês, eles usam o termo escapismo, então de escapes mesmo, de escape, ainda que seja controverso, tá? Tem críticos que não são tão a favor desse conceito. O meu mentor mesmo, ele é bastante crítico em relação a isso, que é o Peter Hunt. No meu doutorado, eu fiz uma entrevista com ele que está no pós-fácil, e eu pergunto para ele essa questão do escapismo, que eu acabo falando bastante no livro, daí ele fala, olha, presta atenção, o escapismo é um conceito complicado, e geralmente esses lugares descritos de escape, né, são lugares mal assombrados, são lugares difíceis, não sei o quê. Quem que vai querer ir para lá? Faz uma provocação, assim, nesse sentido. Mas ainda assim existe uma bibliografia sobre isso. E existem alguns outros livros que eu não estou achando aqui de bater o olho como esse, mas depois eu posso até colocar, que falam sobre... bom, tem o livro do Humberto Eco, né, das Ilhas Imagináveis, dos Lugares Imagináveis, que é muito legal, porque ele faz um recorte de várias obras da literatura e coloca como se fosse verbetes de um dicionário organizados, né, em ordem alfabética, para descrever. Então, é super bacana, porque fica como se fosse um livro de consulta. Ai, gente, lugares imaginários. Daqui a pouco eu acho aqui na minha estante. E aí eu pego, só para não fugir da nossa aula, mas está aqui em algum lugar. E é isso. Daqui a pouco eu bato o olho nele e pego. Então, fica com esse aqui, deixa eu colocar aqui no chat. Secret. O que você estava tentando lembrar é aquele do Alberto Manguel. Isso, eu falei Humberto Eco, né? Do Humberto Manguel, isso mesmo. Dicionário de Lugares Imaginários. Eu vou pôr o link Isso, no boa. chat. É muito bom esse daí também. Ele é muito bom como um ponto de partida, né? Porque ali você tem uma compilação de diversas obras que se passam em lugares fantásticos, em lugares imaginários, né? Então, fica como se fosse um guia para depois aquilo ir se aprofundando. Mas, sinceramente, assim, quando a gente fala de literatura inglesa, especialmente na época da Era do Ouro, ah, falar sobre os jardins, né, e tal, não é um tema tão... É um tema comum, né, porque é uma característica do período. Né, então, acaba-se tendo uma bibliografia bastante completa, assim, né. Obrigada, Chaya, é esse mesmo. Dicionário de Lugares Imaginários, é muito bom esse também. Muito divertido esse livro. E aí, eu queria passar, então, para a Lígia Bojunga. Gente, Bolsa Amarela. Ai, que é um livro muito fantástico, né?
e que traz daí já, né, aí a gente sai desse lugar, esquece, aí, ó, Érica Torres falando, foi minha pesquisa na graduação, boa, então fica de olho aqui, Érica, qualquer coisa você me interrompe e vai falando, depois a gente também vai querer ouvir a sua opinião, se eu falar alguma bobagem aqui, você coloca aqui no chat, não, não é nada disso. Mas o Lígia Bujunga, né, a Bolsa Amarela, que é um livro que eu tenho, enfim, conversado com algumas pessoas e tenho visto que precisa ser mais lido. Acho que as pessoas esqueceram um pouco desse livro, assim, né? E Eu acho que elas esqueceram de 2000 para trás, parece, né? Porque parece, né? João Carlos Marinho, tantos autores que parece que caíram no ostracismo só porque não está no Instagram, sabe? Me parece isso. Parece que ficou uma coisa de uma geração passada, né? Aí a gente fica se sentindo velho, né? Porque a gente gosta. Mas por isso que eu faço questão de continuar trazendo nos cursos para quem não leu ainda, ou quem não conhece, ou quem só ouviu falar, pelo menos para tentar colocar uma sementinha e falar, gente, vai atrás e lê, porque é muito legal. E também para resgatar a vivência, talvez, né, ou a importância que o livro teve na época de ser um livro de muita ruptura, né, e de ter coragem de falar coisas, né, e talvez até assim, não tenha sido tão bem interpretado, né, ou tenha, né, tido, né, né, assim, às vezes, né, críticas equivocadas e tal, Até mas hoje isso, né? Não até só na hoje, época do lançamento, mas infelizmente é super atual, críticas ainda a esse livro, graphic novel da Anne Frank, por aí vai. por aí vai, exatamente. Então, vamos tentar desmistificar um pouco isso, né, aqui, e aí, voltando ao texto novamente, né, acho que é aquela coisa, quando a gente volta no texto e lê as palavras tintim por tintim, a gente consegue dar uma dimensão diferente, né. Bom, tem esse livro, assim, tem pessoas fazendo aí trabalhos de graduação ou pós-graduação e tal, ele dá muito pano para manga para a gente conversar, né? Essa bolsa, ela é infinita, é a bolsa da Mary Poppins, sempre você vai tirando coisa dela, vai tirando, vai tirando, vai tirando, vai tirando leituras, né? Toda vez que eu leio, eu falo, nossa, esse trecho eu tinha esquecido dele, nossa, isso aqui foi muito revelador. Mas é um livro, assim, prato cheio para falar do feminino, né? E a começar, me deu esse estalo outro dia, que é uma coisa muito óbvia. Vocês, quem conhece o livro, certamente já pensou nisso, mas para mim caiu a ficha outro dia, que é um livro que fala muito sobre o feminino e né, e assim, o objeto dele é uma bolsa, né, que é uma coisa mais identificada também com mulher do que bolsa, né, chama Bolsa Amarela, né, e na capa, inclusive, é uma mochila, né, mas enfim, é a Bolsa Amarela. Aqui também a gente tem, né, essa referência de ser uma autora mulher, né, então, enfim, falando aí desse lugar, nesse lugar de fala, né, e aí, né, existe toda essa questão, vamos entrar no texto para a gente ir construindo o raciocínio, que eu acho que fica mais fácil, senão eu vou pulando aqui e já vou falando, né. É um livro muito revelador e muito direto, né, é um livro que fala, o texto narra, né, assim, não tem medo de dizer. Então, isso eu acho que é uma característica do texto da Lígia também, que ela é muito direta, usando uma, uma seleção de vocabulário bastante elegante, né, quer dizer, o texto é gostoso de ler, o texto tem uma qualidade literária muito apurada, mas ele é direto, né? Então, eu acho que isso que é uma combinação, assim, que não é fácil, né, de achar na literatura, né? Logo no começo, gente, a primeira página, né, é uma narradora em primeira pessoa, a Raquel, então ela está narrando em primeira pessoa, o que dá mais a sensação de direto, né, que a gente estava vendo aqui exemplos de narradores oniscientes, né, então aqui a gente tem uma mudança narrativa, mas ela começa já falando assim, né, acho que
é a vontade de crescer de uma vez e deixar de ser criança. Outra hora, acho que é a vontade de ter nascido garoto em vez de menina, mas hoje eu estou achando que é vontade de escrever. Então, essa parte, né, que acho que é vontade de ter nascido garoto em vez de menina, que é o grande pulo do gato desse livro, que todo mundo, que enfim, que gera discussão para lá e para cá, se, né, enfim, se é pertinente, se não é pertinente e tal, e a gente vai entendendo ao longo do livro que a construção do feminino, né, nesse livro, parte desse lugar de que a menina não tem vez em relação ao masculino. Essa que é a grande questão. Então, a Raquel, ela quer ser menino no começo do livro, né? Porque os meninos têm mais oportunidade, né? Porque a vida dela é muito difícil. E se ela tivesse nascido menino, talvez a vida dela teria sido mais fácil, né? Então, ela continua, né? Faz tempo que eu tenho vontade de ser grande e de ser homem, mas foi só no mês passado que a vontade de escrever deu para crescer também, né? Então, tem uma coisa bonita, né, desse lugar de escrita que é uma produção também, né? Aí a gente, enfim, faz essa comparação meio mambembe aí com a Mary, enquanto ela brota planta, a, a Raquel brota texto, né? E o livro vai, né, a Raquel vai se colocando nesse lugar, né, de uma menina bastante crítica em relação ao que se espera dela como menina, que é nada, né, por isso que ela, né, começa a ter esses pensamentos, né, e ao mesmo tempo ela vai narrando como é que a vida da mãe, né, que é uma outra personagem feminina. Então ela fala assim, né, elas falaram que a minha mãe trabalhava demais, já estava cansada, e que também a gente não tinha dinheiro para educar direito 3 filhos, quanto mais 4. Então ela foi a que sobrou, né, a que não tinha aquilo que sobrou não, quer dizer, a última, né, que faltou para ela, né. Então, ela ressente de ter sido meio esquecida nesse sentido, né? E aí, novamente, né? Vem de novo, quando ela cria esse amigo imaginário, que é o André, que ela vai escrevendo cartas para ele, né? E aí ela tem essa conversa com o irmão, né? E o irmão fala assim: por que que você inventou um amigo em vez de uma amiga? Porque eu acho muito melhor ser homem do que mulher. Então ela repete de novo, né? Ele olhou bem sério e repetiu: no duro? E riu. No duro? E ela responde: é sim, vocês podem um monte de coisas que a gente não pode. Olha, lá na escola, quando a gente tem que escolher um chefe para as brincadeiras, é sempre um garoto. Que nem chefe de família, é sempre o homem também. Se eu quero jogar uma pelada, que é o tipo de jogo que eu gosto, todo mundo faz pouco de mim e diz que é coisa para homem. Se eu quero soltar pipa, dizem logo a mesma coisa. É só a gente bobear que fica burra. Todo mundo está sempre dizendo que vocês é que têm de meter as caras no estudo, que vocês é que vão ser chefe de família, que vocês é que vão ter responsabilidade, que, puxa vida, vocês é que vão ter tudo. Até para resolver casamento, então eu não vejo. A gente fica esperando vocês decidirem. A gente está sempre esperando vocês resolverem as coisas para a gente. Você quer saber de uma coisa? Eu acho fogo ter nascido menina. Ah, ufa! Difícil, difícil, né? E assim, absolutamente necessário, né? Então, é isso que eu queria dizer, que eu estava falando assim, de como a Lígia ela é direta, mas ainda muito literária, né? Esse livro é de 76, né? Então tem todo um contexto aí de uma conquista, né, da mulher na sociedade, né? De uma nova visão de como do papel da mulher. E aqui a Raquel está dizendo tudo, né? Desde criança,
todas as brincadeiras, né, lembrando um pouco que a gente falou também no encontro passado, que as brincadeiras, né, e essas metáforas, elas servem um pouco de representação para o futuro, né, do que se espera da criança como adulta, ela vai sendo treinada, vamos assim dizer, né, para esse comportamento. Então, ela já está olhando e falando assim, gente, se esse vai ser o meu futuro, dancei, porque agora, como criança, eu não tenho oportunidade nenhuma. Eu não tenho oportunidade de estudar, porque isso é reservado só para os meninos, eu não posso brincar das coisas mais legais, ou que eu gosto mais, enfim, então ela traz, né, essa barreira, como se ter nascido menina fosse um impedimento para ela conquistar as coisas que ela quer, né? E aqui eu acho, né, que assim, ainda que ela esteja descrevendo, né, o feminino como frágil, no fim das contas, para mim, na minha leitura, ela está sendo a mulher mais forte, né, que ela está de fato tentando recusar esse lugar que teoricamente ela teria que cumprir, né? Esse lugar, né, de não ter expectativa da vida, de não ter oportunidade, enfim. E aí aí a gente vai, né, aquela coisa das anteninhas, né, que a gente liga as nossas anteninhas e a gente olha para os lugares e os assuntos vão aparecendo. A bolsa, ela acaba sendo um esconderijo, ela usa esse lugar, inclusive, né, de esconderijo, né, e, e aí, enfim, né, tem toda essa questão que a gente está falando do escapismo, de ter um lugar físico onde os personagens se refugiam e tal, então, enfim, a bolsa acaba tendo esse papel também de ser um lugar só dela, né, onde ela pode estar com ela mesma, né. Bom, o livro traz também uma outra personagem feminina que é importante, que é a tia Brunilda, que é quem de fato que doa as roupas dela, né, e que vai doar a bolsa amarela, né, para Raquel, e ela é descrita, né, também, assim, de um jeito bastante fútil, né, então, em dado momento é assim, né, fiquei pensando no tio Júlio, que é o marido da tia Brunilda, marido da tia Brunilda. Meu pai diz que ele dá um duro danado para ganhar dinheiro que ele ganha. Se eu fosse ele, eu ficava para morrer de ver a tia Brunilda gastar o dinheiro numas coisas que ela enjoa logo. Mas ele não fica. Eu acho isso tão esquisito. Outra coisa um bocado esquisita é que se ele reclama, ela logo diz, vou arranjar um emprego. Aí ele fala, de jeito nenhum. E dá mais dinheiro para ela comprar mais e para continuar enjoando. Vou ver se um dia eu entendo essa jogada. Então, é assim, é um parágrafo, é no meio do livro, né, assim, que em princípio não tem uma conexão direta com a narrativa, né, mas ao mesmo tempo é muito significativo que mostra, é, vamos dizer assim, no mundo adulto, isso que a Raquel está reclamando logo na infância, desse papel feminino e masculino, onde o homem é o provedor da casa e ele impede, de certa maneira, que a mulher trabalhe, não é nem assim, não precisa trabalhar porque eu posso prover tudo e tal, não, eu não quero que você trabalhe, eu prefiro que você gaste todo o meu dinheiro do que você falar e trabalhar. Então, essa é, né, é o que a indignação da Raquel é em relação a isso, né? A esse tipo, né, de, de comportamento, enfim, né, esse tipo de divisão da vida, né, dessa divisão de papéis. Bom, o livro vai que vai, vai que vai, eu acho que aqui não precisamos entrar nos detalhes da narrativa,
mas ela vai conseguindo superar algumas questões, né, muito por conta aí da Bolsa Amarela que vai ajudando né, e toda a interpretação metafórica que existe em relação ao significado da Bolsa, ao tudo que ela guarda ali dentro, as personagens com quem ela conversa, enfim. E aí, no final do livro, ela fala assim: minha vida foi melhorando, eu já não inventava muita coisa, meu pessoal não ficava tão contra mim. Então, aqui eu acho que é bastante significativo também essa história dela inventando e como isso incomodava as pessoas dela viver no próprio mundo, né? Dela criar um mundo dela e que como esse refúgio e da família dela achar que essa evasão era uma coisa negativa. Voltando aqui para o texto. Isabel, só para te avisar que você pediu para avisar, Ai, meu 8h17, me tá? perdi, né? Não, Tá tranquilo, bom, não, tá tranquilo, mas você pediu para eu avisar, eu estou tá certo. avisando, tá bom? Obrigada, professor Maurício. Eu estou acabando aqui o último parágrafo, daí a gente abre para comentários. Então, ela fala assim, ó, minha vida foi melhorando, eu já não inventava muita coisa, meu pessoal não ficava tão contra mim. Comecei, então, a achar que ser menina podia mesmo ser tão legal quanto ser garoto. E foi aí que as minhas vontades deram para emagrecer. Emagreceram, até que um dia eu pensei, daqui a pouco elas vão sumir. É muito bonito, né? Assim, toda essa metáfora que a Lígia cria, é, dessas inquietações, né, que se materializam e vão ganhando corpo, espaço, incomodando, né? E aí, à medida que ela vai resolvendo as questões dela e tal, esses problemas vão diminuindo e aqui ela coloca dessa maneira, né? Estão emagrecendo, né? Tá, que é o famoso põe o bode na sala, tira o bode da sala, né? O incômodo físico mesmo. Bom, então aqui existe, enfim, eu acho que é uma possível interpretação, né? Acho que vários leitores trazem uma outra interpretação, mas para mim fica muito claro como o livro tenta trazer a representação do feminino como, vamos dizer assim, como ou tentar, vamos dizer assim, alertar para o leitor, né, que o feminino é muito poderoso, né, e para não aceitar, né, qualquer pré-condição que limite a potencialidade do feminino. Para mim, o livro traz um pouco isso, assim. Gente, eu acho que era isso. Ainda bem que eu fiquei só nesses 2 livros, porque já são 8h20. E antes da gente passar aí para possíveis perguntas e tal, eu queria só agradecer, né? Acho que deixa eu ver aqui, a gente está com 76 pessoas, bastante gente ouvindo, participando. Então, queria agradecer aí, espero que o que eu tenha falado para vocês nesses 2 dias tenha ressoado em vocês e tenha motivado a voltar nas obras, ler as obras e continuar pesquisando aí a literatura infantil, que é muito gostosa e ainda falta bastante coisa para a gente descobrir. Então, nesses minutinhos finais, eu fico aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho. Professor Maurício, não sei se você gostaria de dizer alguma coisa. Bom, primeiro eu quero agradecer, mas antes de fazer mesmo os agradecimentos finais, porque a gente está chegando já no limite da apresentação, nós temos aqui uma pergunta, Opa, que é a pergunta da Malu Carvalho. Ela diz vamos assim, lá. a pergunta é a seguinte: Narizinho e Emília teriam representações femininas que, de alguma forma, mostram mudança no papel feminino? Malu, você abriu a câmera, né? Tudo bem? Prazer. Então, eu tô um pouco com a Beth, quando na terça-feira a gente estava falando sobre o papel das mulheres histéricas. E eu acho que, eu não sei se elas trazem mudança, assim, ao longo das histórias, eu acho que elas têm uma característica mais fixa, se a gente pode usar um termo bem antigo,
né, da teoria literária. Eu não sinto que nas obras do Lobato existe uma progressão de aprendizagem. Eu acho que elas têm uma característica muito marcante e elas vão reproduzindo as ações, as falas, né, de acordo com essa característica. Não sei se eu te respondi, mas É é a que eu minha acho que sensação. o que ela está citando, a Malu, pressuponho eu, é aquela irreverência da Emília, sabe? De bater o pé e não aceitar o status quo, a tradição e meio que se revoltar perante o Sim, sistema, sabe? não, É, isso é um isso ponto inovador, né? Para a época. certamente para a época é um ponto inovador, certamente. Obrigada, Pan. Imagina, obrigada a É, você pela participação. não, em termos de perguntas, não temos mais, Isabel. Eu queria aproveitar a oportunidade, ainda temos um tempinho, Sim, para eu fazer eu não diria que é um questionamento, é uma pergunta, mas a sua bela apresentação aqui, com reflexões que nos levam a pensar em várias questões, não é? Quando falamos em literatura infantil e literatura juvenil. Você falou um pouco de tudo, né? Padrão feminino, identidade feminina, escapismo, racismo, inclusive. Acho que a apresentação suscita assim uma reflexão bastante alongada, profunda de algumas questões. Eu queria pegar um aspecto só. Quando você fala na questão do racismo, talvez não uhum, seja exatamente uma pergunta, mas isso me fez lembrar que nós temos na literatura brasileira, hoje em dia, cada vez mais, a figuração de personagens que são personagens femininas negras, não é? Que uhum, colocam em questão toda a discussão de identidade, enfim, não é? Numa sociedade tão discricionária como a nossa, tão excludente, não é? Tão racista como nós sabemos que ela com racismo estrutural. E aí a gente pensa em personagens femininas que são personagens negras. Então há uma sobreposição, a meu ver, não sei o que você acha, de questões de identidade feminina, como você disse, né, a menina tem que ser bonita, né, a menina tem que ser educada, tem que ter bons modos, mas há uma intersecção quando a gente fala em personagens negras, não é? Além de da menina viver a opressão de uma sociedade machista, nós temos a opressão de uma sociedade racista que discrimina. Então, eu lembrei de um livro, eu queria até sugerir para quem ainda não conhece, ou quem tiver interesse pelo assunto, que é um livro com o qual eu trabalhei também durante um tempo, nas minhas pesquisas, que é o livro da Geni Guimarães, A Cor da Ternura, ah, que sim, é um livro que foi premiado, não é um livro. tenho aqui. Exatamente. Eu acho que ele nos faz pensar um pouco nisso, não é? Não só nas questões do feminino, mas nas intersecções do feminino com outras questões É, sociais, raciais. Mais uma reflexão aí para a gente pensar o quanto esse livro é maravilhoso, não é? Para quem não conhece, acho que vale a pena conhecer. O quanto a gente pode, a partir do feminino, expandir, não é? Expandir o tema para tantos outros desafios que as personagens femininas acabam tendo, não é? Mais uma muito observação. legal. Marinês, A Cor da Ternura, da Geni Guimarães. Vou colocar aqui, ó. Cor da Ternura. Guimarães. Ah, super obrigada, professor Maurício. De fato, né, um assunto, a gente fez um recorte aqui, né, eu ainda fiz um recorte, no primeiro momento e acabou extrapolando para essa aula que não era brasileiro, né, então isso traz outras questões, né, culturais aí e tal, mas de fato a nossa leitura, a gente está vivendo um momento bastante positivo, onde a gente consegue ter abertura e oportunidade de encontrar hoje no nosso mercado editorial obras que, de fato,
trazem uma nova perspectiva, né, sobre essa discussão do racismo enfim, do papel da mulher, do feminino e tal. E mais do que isso, o que eu vejo de positivo, né, em todo esse movimento é que é um movimento que surge da sociedade, né, então eu, como editora, no caso, esse livro aqui é da FTD, que é a editora que eu trabalho, eu sinto que existe essa cobrança dos leitores, dos catálogos terem mais variedade, de serem mais inclusivos nesse sentido, né, de trazerem aí uma maior Diversidade. diversidade, exatamente. Então, eu sinto isso de uma maneira bastante positiva, assim, um movimento social muito forte. Sabe que eu estava há um mês atrás fazendo uma busca nos jornais, né, nos arquivos, e aí tem uma matéria da Folha de São Paulo, de 13 de janeiro de 1980, que era de um caderno, por ser de janeiro de 80, ele se reportava à década de 70. E aí tem uma matéria que chama Cala a Boca, Já Morreu. E aí eles entrevistam várias pessoas, a Fanny Abramovic, o Vander Piroli, a Maria Alice Barroso, Laura Sandrone e também a Regina Mariano. E a Regina Mariano traz justamente uma fala mais ou menos assim: a década de 70 não foi, no entanto, nenhuma maravilha. Não houve só obras-primas. A grande maioria das obras foi medíocre, foi ruim. Existe um ranço de didatismo. Algo impressionante que se vê em muitas obras é o racismo. O negro não é gente. É o pretinho, não tem nome, é sempre servil, só é bom se for negro de alma branca. Outra coisa, as mulheres nas histórias são quase sempre secundárias. Ficam em casa fazendo a comida, ajudando na limpeza, para que os meninos possam viver as aventuras todas. O diabo na literatura era e é utilizado para meter medo nas crianças mais curiosas, para que elas não especulassem. Tudo isso para impedir que a criança jogue o raciocínio para frente, viciando a realidade, impondo juízos de valores os mais reacionários. Então é aquilo que você falou, a Lígia Bojunga assim, é um pontinho no meio de um contexto ainda muito didático, moralista, não sei, pedagógico, né? Exatamente. Super obrigada aí pelo resgate desse trecho, muito, muito bacana. Vou Se colocar no quiser. chat a fonte. Isso, valeu, obrigada. Teve uma Tem coisa, mais uma pergunta. Não, pode falar. só falar isso, assim, quando eu estava preparando esse momento aqui para gente, né, eu senti uma certa dificuldade de achar livros pungentes com personagens femininas. Eu faço essa provocação para vocês aí. Faz uma listinha de 10 livros, tentem chegar em 10 livros, 10 narrativas juvenis, com personagens femininas fortes da literatura brasileira. Daí a gente compartilha. A gente fica num beco. Vamos fazer essa lista aí. Professor Maurício, qual que seria a outra pergunta? Tem mais uma pergunta, que é a pergunta da Fabiola. Ela diz assim: Sim. sua pesquisa já tem dados sobre a influência da autoria feminina ou masculina sobre a construção de personagens femininos? Ainda não, né? Eu não cheguei nesse lugar tão profundo. Tenho essas pequenas impressões quando eu pego um livro ou outro e vou tentando comparar, né? E a gente tem muito essa questão do lugar de fala, né? E que eu acho, assim, que ele é absolutamente necessário, né? Que a gente, enfim, precisa sempre estar atento a isso. Agora, para a literatura, né, tem essa questão, né, de que vou dar um exemplo com um livro, né, Luz em Agosto, do Faulkner. O primeiro capítulo começa com a descrição, assim, a gente não entende nada no primeiro capítulo, né, é uma descrição meio esquisita de alguma coisa que está acontecendo que a gente não consegue entender muito, mas o que está acontecendo ali no livro é um menino com síndrome de Down, bêbado, descrevendo um caminhar, enfim.
Então, obviamente, né, o autor não tinha síndrome de Down, e aí, enfim, num estado de embriaguez, então como é que ele se coloca nesse lugar para fazer essa descrição, né? Então, existe um lugar da literatura, do autor, que ele se transporta, né, para aquela, para uma situação, né, então Uma ele se personagem. para uma personagem, ele se reveste daquela personagem para escrever, né? Tem... Ai, desculpa. Não, imagina, só É para porque tem uma concluir. matéria... Ai, desculpa, não. Conclua, por favor. Tá, obrigada. Só para concluir, assim, que para dizer que eu não acho que a gente, só autoras mulheres têm propriedade para escrever sobre personagens femininas, mas é isso, né? Você precisa investigar se de fato existe alguma diferença, de repente num período histórico, né, de repente assim, porque talvez o que a gente consiga achar de evidência é que precisa pesquisar, mas o que a gente precisa ficar atento é se o autor masculino reproduz uma imagem e a autora mulher busca uma originalidade ao invés de reproduzir uma imagem, né? Então, acho que em certo sentido, eu acho que o Barry, por exemplo, ele reproduz uma imagem e a Lígia Bojunga, ela tenta trazer uma visão original. Tiaia, fica à vontade. Não, eu só queria lembrar uma matéria da Folha de São Paulo, que o José Eduardo Agualusa, ele fala assim: um escritor que não saiba ser mulher, negro ou lagartixa não é um escritor. É como se fosse um ator que só representasse a si próprio. E o Itamar Vieira Júnior fala: o lugar de fala tem seu espaço no debate público, nos ensaios, na política. Na ficção, eu nunca falo por ninguém, quero contar uma boa história. Eu vou passar essa entrevista também no chat, que Joia. Da Folha de São Paulo, com vários autores, e inclusive com a opinião da Djamila, que é uma super pessoa que É uma leva essa referência, bandeira né? do lugar de fala, e ela expõe que, na verdade, é uma questão de oportunidades, e não tanto de quem escreve sobre o que escreve. Uhum, legal. Bruno Molineiro, é um super de um repórter lá. Sim, sim, sim. Eu acho que era isso, não sei, professor Maurício. Eu acho que já passamos o nosso limite, não é? Eu queria, não temos mais perguntas também, mas eu queria agradecer a presença da Isabel aqui, em nome do Programa de Literatura e Crítica Literária da PUC. Agradecer a presença de todos, a exposição que ela fez nesses 2 dias. Tenho certeza que todos aproveitaram muito e vão continuar aproveitando com as reflexões que vêm depois. E lembrar que a lista de presença, perguntaram aqui no chat várias vezes sobre a lista de presença, ela já está disponível no chat. Vocês podem acessar o link e assinar a lista, certo? Então, obrigado, Isabel, mais uma vez. Obrigado pela presença de todos. Obrigada. Parabéns pela apresentação. Parabéns para nós, que estamos aqui compartilhando literatura, né? Tentando fazer disso uma atividade gostosa nas nossas vidas, né? Tentando nos modificar também, né? A partir da leitura e da troca de experiências aí que a literatura nos proporciona. Super obrigada mesmo. Ok, E estamos até uma encerrando. próxima. Até uma próxima. Espero que possamos nos encontrar mais vezes.